A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade, pois estamos novamente em nosso canal, o canal Pão do Céu, que é uma bênção de Deus por causa da sua participação. Meus amados, nós estamos dando início ao nosso último trimestre do ano, quarto trimestre das nossas lições, e estamos aqui subsidiando cada lição para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela rica oportunidade, pela presença de todos vocês que nos acompanham neste canal Crescendo Junto na Obra do Senhor. A nossa lição é a lição de número 1, a primeira lição, para o dia 7 de outubro de 2018, cujo o título é Neemias, um homem dedicado à obra de Deus. Quem foi Neemias? Amados, Neemias foi o governador de Jerusalém, que reconstruiu os muros da cidade. Ele lutou pela reforma social e motivou o povo a obedecer a Deus. Quando os judeus puderam voltar do exílio, muitos decidiram ficar onde estavam. O povo que voltou não tinha condições para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias foi um dos israelitas que não voltou logo para Jerusalém, pois ele era copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, um trabalho de grande responsabilidade. Um dia, o irmão de Neemias lhe deu uma notícia de que o seu povo, lá em Jerusalém, estava sofrendo e os muros da cidade continuavam derrubados. Então, Neemias orou, jejuou, confessando os pecados de seu povo a Deus. Neemias capítulo 1, versículo 3 e 4. Depois disso, ele pediu permissão ao rei para ir para Jerusalém e reconstruir os muros. O rei foi bondoso com Neemias e lhe deu tudo o que precisava para a construção. Quando chegou a Jerusalém, Neemias inspecionou os muros e contou seu plano aos israelitas. Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Todos concordaram em reconstruir o muro e foram divididos em grupos. Cada grupo ficou responsável por construir uma porção do muro. Assim, o muro foi construído com muita rapidez. Porém, 3 pessoas, meus irmãos, não ficaram felizes com o que estava acontecendo: Sambalate, Tobias e Gesem. Os 3 eram de outros povos e não queriam que os israelitas se tornassem mais independentes. De início, eles ridicularizaram o trabalho, mas quando viram que os muros estavam crescendo, reuniram seus aliados para atacar Jerusalém. Neemias capítulo 4, versículo 7 ao 9. Neemias soube disso e preparou o povo para lutar, colocando vigias nos muros. Quando viram que os israelitas estavam preparados, 3 estrangeiros desistiram de atacar. Vendo que Neemias era a força por trás da obra, tentaram intimidá-lo, mas Neemias, ele não fugiu. Também tentaram difamar Neemias, dizendo que estava organizando uma rebelião contra o rei da Pérsia. Neemias capítulo 6, versículos 5 a 7. Além disso, ainda prepararam emboscadas para o matar, mas Neemias não caiu nelas. Outros problemas que Neemias enfrentou foi a injustiça social, pois os israelitas mais ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros que ninguém conseguia pagar e levando alguns como escravos. Os governadores anteriores tinham vivido à custa da miséria do povo, por isso, Neemias obrigou os ricos a devolver tudo que tinha tirado dos pobres e viveu de forma modesta como governador. Neemias capítulo 5, versículo 10 ao 12. Ele próprio ajudou na construção do muro. O muro foi construído em um tempo recorde de 52 dias. Todos os vizinhos dos israelitas ficaram com medo deles, porque viram a obra, e essa obra eles viram que teve a ajuda de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 16. Para celebrar a reconstrução do muro, Neemias juntou todo o povo e o sacerdote Esdras leu e lhes explicou toda a lei de Moisés. Ouvindo as palavras de Deus, o povo se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus. Neemias capítulo 9, versículo 1 a 3. Porém,
Juntos tomaram a decisão de se dedicar totalmente a Deus, deixando a idolatria. Os muros foram dedicados com uma grande festa e o povo deu contribuições generosas para o trabalho do templo. Neemias governou Jerusalém durante os 12 anos, depois voltou para o rei da Pérsia. Mais tarde, ele voltou para Jerusalém e implementou mais reforma, porque o povo tinha se desviado do Senhor. Em toda a sua vida, Neemias foi fiel a Deus e não tolerou a injustiça entre o povo de Deus. Neemias foi um homem muito sensível com o povo. No capítulo 1, ele procura saber como estava o seu povo em Jerusalém. No versículo 3. E a sua reação diante do relato foi: ele assentou-se, chorou, lamentou-se por alguns dias, jejuou, orou, dispôs-se a ir reconstruir os muros derrubados. Neemias era um homem de coração partido, um homem de coração, de oração, de fé, um homem de mãos ocupadas, justamente o que é preciso para reconstruir nos dias de opróbrio, nos dias de vexame. Neemias sentia a carga espiritual do seu povo. Essa é a característica de um grande homem de Deus. Gálatas 4:19. São poucos homens que se sentem a carga espiritual do seu povo. Muitos estão preocupados em construir o seu próprio reino. Mateus 9:36-38. A carga de sobre Neemias não permitiu ser mais o mesmo, pois ele agora se dispôs a ir e ir com ousadia. A sensibilidade espiritual é que nos qualifica como líderes. A classe de ministros que precisamos é a classe que ardem pelas almas dos perdidos. Jeremias 3:15. Se não houver fogo nos púlpitos, não haverá fogo nos bancos. Se não tivermos a sensibilidade espiritual, o peso e a carga espiritual sobre nós, é melhor pedir a Deus ou dar o púlpito para outra pessoa. Agora, veja a resposta de Deus no capítulo 2 para Neemias. E Deus responde de uma forma maravilhosa, porque Deus ele dobra o coração do rei Artaxerxes. Isso você vê em Provérbios 21:1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Então Deus tem o controle de todas as vidas, inclusive daqueles que estão acima de nós em alguma autoridade. Deus dobra o coração do rei. Deus é maior do que pecados, tribulação, doença, angústia, luta e pessoas. Um grande testemunho também presenciou o rei na vida de Neemias, porque ele estava em terra estranha. E ele nunca estivera triste diante do rei. Ele expôs a sua tristeza no momento certo, como se fosse um desabafo. A pergunta do rei e a postura do homem de Deus foi uma coisa espetacular, porque o rei pergunta: o que me pedes agora? Neemias então reflete: então orei a Deus dos céus. Pelo menos em 11 situações de seu livro, observamos Neemias orando ao Senhor Deus, demonstrando com isso espírito de dependência, fé, esperança, humildade e confiança no Deus Todo-Poderoso. Um líder que sabe orar reconhecerá a vontade de Deus a seu respeito. Agora, teve a grande tarefa da reconstrução do muro. Nessa grande tarefa, Neemias ele teve 3 tarefas difíceis, que espiritualmente falando, é o que a igreja precisa realizar no dia de hoje. A primeira tarefa era reconstruir os muros. Veja bem, os muros eles trazem segurança, proteção e defesa contra os inimigos. Os muros também trazem separação como fator primordial de segurança. Uma das primeiras coisas importantes que um governador fazia naqueles dias, naquela época, era reforçar e estender os muros da cidade. E a primeira coisa que o inimigo tentava fazer era derrubar esses muros. O próprio Davi orou a Deus dizendo, no Salmo 51:18, edifica os muros de Jerusalém. Então, se o muro ele trazia segurança, proteção e defesa contra os inimigos, o que seria o muro hoje nas igrejas? O muro que protege a igreja, o muro que separa o inimigo da igreja,
chama-se a doutrina da palavra. Uma igreja que não tem doutrina é uma igreja que os muros estão caídos. Então, o inimigo vai ter fácil acesso de contaminar o que está dentro da igreja. Porque isso, quando era no passado, e cidade que não tinha muro, ficava muito fácil o acesso do inimigo invadir e destruir a cidade. A igreja hoje precisa estar murada, porque esse muro ele traz separação como fator primordial de segurança. Uma igreja que tem doutrina, que tem esse muro, ela está em segurança com a palavra de Deus. E nós vemos que a primeira coisa que o inimigo tenta é derrubar esse muro. O inimigo não se importa se a igreja esteja cheia. O que preocupa ele é que essa igreja não tenha muro. Porque não tendo muro, fica fácil o seu acesso. Mas uma igreja protegida, guardada em segurança, é a igreja que ainda está rodeada dos seus muros. Uma igreja que vela, que preza pela doutrina e disciplina da palavra de Deus. Agora, quando houve o assentamento das portas no muro, veja bem, a porta da cidade, no Oriente, antigamente, era muito mais do que um lugar de entrada e saída, porque na porta era também conhecido como um lugar de jurisdição, onde as autoridades se encontravam para tratar dos negócios. Por mais fortes que sejam os muros, eles são inúteis se as portas não forem resistentes, ou se os guardas foram descuidados ou desleais. Além do muro, tem que ter a porta, porque a porta é o canal de acesso do que entra e do que sai. Se uma cidade está murada, mas não tem porta, o inimigo vai entrar pela porta. E ele vai ficar seguro lá dentro, destruindo com segurança, porque o muro vai proteger ele. Uma igreja que não tem doutrina, ou ainda que tenha doutrina, mas não esteja as portas, não esteja uma visão de saber, discernimento de saber o que entra, o que sobe num púlpito, o que desce, aí fica mais forte o inimigo, porque enquanto todos estão pensando que a igreja está murada, o inimigo está lá dentro, seguro e fazendo a sua destruição. Os fariseus e hipócritas, eles ficavam na porta e não entravam e nem deixavam os outros entrarem para terem comunhão com Deus. Mateus 23:13. Porque os fariseus são aquele tipo de crente, aquelas pessoas que não se convertem na igreja, mas está na igreja. E atrapalha aqueles que querem se converter. São aqueles que estão na porta, mas eles nem entram e nem deixam ninguém entrar. São aqueles que vão ouvir a palavra, mas eles não conseguem ouvir e ainda incomoda aqueles que desejam ouvir a palavra. Agora, teve um outro assunto importante na vida de Neemias, que ele removeu os escombros do muro da destruição que houve antes. Removendo os escombros para uma melhor edificação. Então, o próximo passo era esse, porque os escombros impediam de edificar os muros. Como que ia levantar um muro dentro de tantos escombros? Não tiveram de assentar novos alicerces, porque já tinha um alicerce ali. Tudo o que tinha de fazer era tirar o lixo, encontrar os alicerces antigos e construir o muro. A igreja é a mesma coisa. A igreja, o líder, o pastor tem que tirar o lixo e encontrar o alicerce antigo, ou seja, os fundamentos deixados pelos pais da igreja, os antigos, as disciplinas, as doutrinas, os ensinamentos, que são dos antigos, dos primórdios, tem que prevalecer hoje. Porém, tem que tirar o lixo para que o alicerce desse muro apareça. Mas essa tarefa não é fácil. Veja em Neemias 4:10 o que diz. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então os escombros, que são o lixo de tudo que caiu, de tudo que ficou despedaçado do passado, ainda estavam lá. Mas eles estavam atrapalhando a edificação do muro. Os alicerces determinam o tamanho, o formato e a resistência da estrutura. Construir um muro sem alicerce ou sobre alicerces errados seria insensato e perigoso, porque pode cair, o muro poderia cair.
Uma igreja que ela é formada e crescida sem alicerce, ela não vai fluir, ela vai fechar as portas logo logo. A fim de encontrar os alicerces antigos, os homens de Neemias primeiro tinham de livrar-se dos escombros antigos. Os escombros, os lixos, são tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento da obra de Deus, ou na vida espiritual de cada membro, de cada crente no corpo de Cristo. Fazia parte, mas agora não faz mais, está atrapalhando. Isso é verdade. Jesus quer fazer novo e dar mais mobilidade, agilidade para a igreja. A igreja não pode viver enraizada com métodos e estruturas antigas que só atrapalham o seu desenvolvimento e saúde espiritual. A doutrina deve ser conservada, mas os escombros, os lixos, têm que ser lançados fora. Porém, todos têm que ajudar a retirar e jogar bem longe. Porque jogar fora os escombros não é trabalho fácil, nem traz popularidade, mas é importante. Meus amados irmãos, a introdução da nossa revista, ela diz que Neemias liderou o terceiro e grande retorno para Jerusalém depois do exílio da Babilônia. E o interesse de Neemias era pelo bem-estar de Jerusalém. Porém, nós observamos uma coisa, que no texto áureo da nossa lição, Neemias 1 e 4, está escrito que e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assim que ele recebe uma notícia ruim, ele vai buscar ajuda em Deus. Embora, antes da busca da ajuda em Deus, ele se abateu. Ele foi um homem que teve a sensibilidade, ele sentiu a dor daquele povo que estava em calamidade. Por isso que a verdade aplicada diz que na bonança ou na crise, a constância na oração é o pilar que concede ao cristão o equilíbrio necessário para a caminhada rumo ao céu. E é verdade, tanto na fartura, tanto no dia bom como no dia mau, o crente precisa estar em constante oração, porque este é o pilar que vai dar equilíbrio para o crente compreender o trabalhar de Deus em sua vida. O tópico 1 fala de Neemias e a obra de Deus. Aqui diz que ele servia ao rei da Pérsia como copeiro. Quando foi visitado pela comitiva da qual seu irmão Hanani fazia parte, demonstrando pleno interesse por Jerusalém e seus habitantes. Mas o tópico 1, subtópico 1, diz que um homem que não esqueceu as suas origens. Deus havia abençoado Neemias, deu um cargo de alta estima na corte real. Mesmo assim, ele não se esqueceu do seu povo. Neemias sempre lembrara de onde ele foi tirado. Então é um homem que não esqueceu as suas origens. É diferente nos dias de hoje, porque hoje muitos estão esquecendo as suas origens. Muitos estão tentando descaracterizar o perfil da igreja. A identidade da igreja é uma só, é o caráter de Cristo. O fruto da igreja é um só, Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. Neemias, ele não esqueceu de onde ele viera. Ele não esqueceu do seu Deus. E no tópico 1, subtópico 2, fala que ele era um homem comprometido. Nós vemos que no capítulo inicial do livro de Neemias, é mostrado o servo de Deus condoendo por seus conterrâneos. Então, um homem que tinha compromisso, ele tinha compromisso com o povo de Deus, porque ele sabia quem era Deus. E a primeira atitude dele foi pensar, chorar, orar e agir. Ele não ficou acomodado diante de tanta calamidade. No tópico 1, subtópico 3, a Bíblia diz que ele era um homem em constante vigilância. E é isso que precisa acontecer na vida de cada líder religioso, cada líder cristão. Porque a história de Neemias indica que ele era um servo de Deus que mantinha estreita comunhão com o Pai Celestial. Todos que querem liderar a igreja do Senhor precisam ter
mantida essa estreita comunhão com o Pai Celestial. Porque precisa estar atento às situações adversas. São muitas as situações adversas, mas Neemias era um homem de constante vigilância. Hoje, Satanás trabalha com muitas estratégias para querer prejudicar a igreja. E se a liderança da igreja não for vigilante, não tiver estratégia, muita coisa ruim pode acontecer e já pode estar até acontecendo. Neemias, ele sabia quem deveria clamar. Somente o Senhor poderia solucionar a situação daquela cidade. Isso é se tornar totalmente dependente de Deus. Diante de situações difíceis, nunca desanimar e nem desesperar, mas sempre entender que acima de nós tem um Deus que tem a solução para todos os piores dos problemas que possa existir. Neemias era vigilante quanto a isso. Em nenhum momento ele quis tomar atitude pela força do seu braço, pela força própria, mas ele foi buscar ajuda em Deus. No capítulo 2, no ponto 2, Neemias e suas reações reflexivas. Aqui fala de reações humanas. A tristeza não é uma emoção proibida ao cristão. O cristão, ele pode ficar triste, e isso não é pecado. Mas Neemias nos traz um ensinamento que não podemos também ficar o tempo todo paralisado, o tempo todo entristecido. Não, nós temos que agir. E a primeira reação de Neemias foi sentar-se. Tópico 2, subtópico 1. Um grave erro em muitos cristãos é não saber se posicionar ante uma notícia desagradável. Isto é verdade. Tem muitos que se desesperam. Tem muitos que abandonam a situação. Tem muitos que enfrentam sem maturidade. Mas ele sentou-se, ou seja, ele foi acalmar o seu pensamento. Ele foi esperar de Deus uma resposta. Isso demonstrou o quê? Possuir equilíbrio, possuir longanimidade, possuir domínio próprio. Ele não se desesperou, ele não abandonou o seu cargo, não deixou o rei na mão, não foi resolver um problema deixando o outro, não. O problema que lá estava, Neemias sabia que poderia contar com Deus, porque o povo era povo de Deus. É por isso que o tópico diz que em circunstâncias como essas, é sábio deixar a poeira baixar. É verdade, não podemos agir no calor das nossas emoções. Não podemos agir pelo impulso da nossa carne, porque as nossas atitudes praticamente vai ser contrária à vontade de Deus. A primeira reação de Neemias foi sentar-se, ou seja, ter equilíbrio para pensar o que poderia fazer segundo a vontade de Deus. Mas teve a segunda reação, aqui diz que ele chorou. Após sentar-se, a segunda reação foi chorar. E nós vimos também que o próprio Jesus, quando foi até a casa de Lázaro, que já estava morto, o próprio Cristo não conteve as lágrimas e chorou. Amados, durante o choro, nós expressamos o nosso sentimento. Porque esses momentos de introspectivas, acompanhado de meditação e oração, tem a capacidade de trazer o quê? A lucidez à nossa mente. Você senta, tem equilíbrio, porque não se precipitou. Você chora, porque você sentiu a dor da situação. Então isso vai trazendo uma capacidade da mente ficar lúcida, da mente começar a entender qual é a vontade de Deus. O tópico de número 2, subtópico 3, fala da terceira reação de Neemias, que foi lamentar. Neemias lamentou. Alguns sentidos da expressão lamentar são lastimar, afligir-se, condoer-se. Então ele sentiu a dor nele. Esse lamentar é que ele sentiu a dor em si. E quando é assim, geralmente, todo homem procura tomar
uma atitude. E foi o que ele tomou. Nós vemos, quando a Bíblia fala em Gênesis 23:2, quando Abraão também lamenta a morte de Sara. Então é um sentimento que existe no cristão. Assim como as razões de nossos lamentos podem ser muitas, Neemias também teve as suas. Nós passamos maior parte do nosso tempo lamentando por alguém ou por nós mesmos. Mas quando nós lamentamos, é porque há um sentimento em nós de fazer alguma coisa. E Neemias partiu para fazer alguma coisa, mas para fazer na vontade do Senhor. Neemias também teve suas reações dinâmicas. Neemias, ele chega lá na cidade destruída e o plano dele estava no coração dele. Coisas que Deus revelou a ele que ele já tinha planejado, ele não quis falar para ninguém. Então nós temos também que aprender com Neemias este propósito, este exemplo. Quando vamos fazer uma obra, podemos até determinar ou delegar posições e atividades, ocupações para as pessoas. Mas o plano final tem que estar em nosso coração, para que possamos estar apresentando a Deus, orando a Deus, para que tudo termine certo. Porque se nós revelarmos 100% todos os nossos planos, o inimigo vai ter acesso, vai ouvir e ver, e ele vai procurar de todas as formas atrapalhar. Neemias foi sábio, nem tudo ele falou, mas ele guardou uma boa parte do plano dele no coração. Isso é muito bom. Isso é viável na vida de um homem de Deus. Outra dinâmica de Neemias é que os inimigos não puderam derrotar ele, então os inimigos quiseram somar com eles. Mas quando os inimigos convidam a Neemias para uma outra atividade, a intenção dos inimigos era que Neemias abandonasse aquela obra para retardar a sua construção. Porém, Neemias respondeu: eis que faço uma grande obra, como posso eu deixar esta grande obra e me juntar com vocês? Então existe uma estratégia do inimigo. Às vezes o inimigo ele não se aproxima como inimigo, ele aproxima como um amigo, mas é uma falsidade. É para você deixar aquilo que você está fazendo e somar com ele, para que aquilo que você possa estar fazendo seja paralisado, seja retardado, o tempo de ser construído, de ser efetivado. É uma estratégia do inimigo. Neemias, ele teve muitas estratégias e reações dinâmicas. E é louvável a Deus porque ele tomou muitas atitudes coerentes, muitas atitudes diante da presença do Senhor. Neemias foi um homem valente, um líder que sabia o que estava fazendo. Todo líder nos dias de hoje tem que saber o foco, o que está fazendo na obra do Senhor, para que os inimigos não venham a confundi-lo. Tem muitos líderes e pastores que estão trazendo próximo de si inimigos, pessoas que estão ali a fim de paralisar a obra que aquele pastor está fazendo, a fim de retardar a obra do Senhor que aquele pastor está fazendo, que aquele líder está fazendo. Que nossos líderes venham ter prudência, que nossos líderes venham ter reações dinâmicas como Neemias teve. Reações de ficar do lado de Deus, de ser vigilante e não ser influenciado. Tem muitos que estão se agregando à igreja, introduzindo-se na igreja, até mesmo para oferecer valores, até mesmo por causa do dízimo alto ou de uma contribuição alta, para querer paralisar os planos do homem de Deus. Muitos estão sendo comprados por esses valores internos de igreja e estão deixando de lado o valor espiritual. Porque, infelizmente, a influência do dinheiro é muito forte na terra. E ela não pode influenciar o coração de um homem de Deus. Porque dinheiro é bênção, mas se amar o dinheiro, isto é maldição. Amar o dinheiro é se tornar escravo dele.
e nós temos que ser o senhor do dinheiro. Neemias, ele teve as suas reações dinâmicas, seus problemas, suas dificuldades, mas foi um homem determinado. Uma construção que poderia gerar meses, em 52 dias, ele conseguiu realizar a vontade do Senhor. Nós vemos muitas construções aí, até mesmo no meio do povo de Deus, que há muitos anos estão inacabadas. Será que é falta de recurso? Será que é mais uma influência do inimigo para aquela obra não se concluir? Meu irmão, minha irmã, Deus tem um ministério na sua vida. Os muros da sua vida é a palavra de Deus, é o seu ministério. Esses são os muros que precisam ser edificados. Não permita nenhum inimigo influenciar a sua vida para tirar você desta obra. Não permita nenhum inimigo usar de estratégia para impedir o Espírito Santo edificar os muros de Deus na sua vida. Seja uma atalaia, um instrumento do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus amados, a nossa conclusão, ela diz o seguinte: a vida de Neemias nos ensina a estar dispostos a servir e obedecer, a abrir mão do lugar de conforto e deixar-se usar por amor à causa do Senhor. Isto é verdade. O crente tem que estar disposto a servir e obedecer, ser servo com obediência. E muitas das vezes renunciar, abrir mão do lugar de conforto e deixar tudo aquilo que lhe agrada, se for possível e necessário, por amor à causa do Senhor. Porque a causa do Senhor está acima de todas as coisas. Neemias, ele até se entristeceu, mas ele não se deixou dominar por essa tristeza, por aquele sentimento. Por quê? Ele ergueu a cabeça, clamou a Deus e avançou. Meu irmão, minha irmã, erga a cabeça, clame a Deus e avance nesta obra que Deus colocou em tuas mãos. Não desanime e não deixe a obra cair e virar entulhos. Se for possível, tire os lixos. Se for possível, põe o inimigo para correr. Se for possível, peça a Deus, ore e clame por recursos, que Deus vai enviar os recursos necessários e a obra de Deus vai ser concluída e o nome do Senhor será glorificado. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor.